né? E no mínimo, acho que todo mundo se fez esse questionamento, né? O Roger aceita um trabalho no clube pelo qual ele é ídolo no rival, no grande rival, que é o Grêmio. Já fez trabalhos, inclusive, como treinador recentemente, é ídolo como jogador do Grêmio. E é um Internacional que, nesse momento, tem uma dificuldade enorme dentro do calendário por tudo que viveu no ano já de 2024, que a gente não pode esquecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas é um momento muito complicado do Internacional, estacionado no Brasileirão. Troca de passes de volta neste super sábado do Sport TV, hoje com Renata Mendonça e Rodrigo Coutinho, para falar da vitória do líder. O Botafogo derrotou no Newton Santos Internacional por 1-0 na estreia do Roger Machado. A gente falou dessa rodada que começa com os 3 postulantes ao título nesse momento entrando em campo, os 3 venceram e teremos alguns confrontos entre os 3 nas próximas semanas, envolvendo várias competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Tem clássico Flamengo e Botafogo, tem clássico Flamengo e Palmeiras, tem Botafogo e Palmeiras pela Libertadores, enfim, algumas vezes veremos esse confronto, mas tá lá, segue o líder, que continua líder com 39 pontos e 3 de diferença para o Palmeiras, que também venceu. E aí já falando da vitória do jogo do 1-0 do Botafogo sobre o Internacional, Renata, jogo das 6h30 da noite, hoje a vitória do Botafogo, um time que conseguiu ser superior no primeiro tempo e no segundo flertou um pouquinho com o empate, para não dizer que não foi até o último minuto, praticamente no último minuto o John faz uma defesa incrível e garante a vitória do Botafogo, né? Eu acho que tem uma coisa que o Arthur Jorge precisa corrigir, essa queda de desempenho quando o Botafogo está à frente do placar. Claro que é normal ter um relaxamento, o Botafogo se caracterizou por ser um time muito intenso. Então ele pressiona alto, quando perde a bola ele reage muito rápido, ele é um time, como a gente falou no jogo contra o Palmeiras, assim, é um time ligado 100% do tempo inteiro. Então é natural que você faz 1-0, às vezes faz 1-0 no primeiro tempo, você vai dar espera aí, eu preciso dosar a minha energia. Mas em alguns jogos o Botafogo tem feito isso por muito tempo. Aconteceu isso contra o Vasco, aconteceu isso contra o Cuiabá e aconteceu isso hoje. E hoje o John, gostou desse tom inglês, salvou no final um grande lance, e eu acho que é por isso que me chama a atenção essa forma como o Botafogo se encontrou com o Arthur Jorge. Você tem um goleiro que tem feito... É similar ao que acontecia no ano passado. Você tem um goleiro em grande fase, fazendo a diferença lá atrás, sabe? Que faz defesas decisivas nos momentos que você precisa, que o time está mais ou menos. E você tem um time muito organizado, um time muito intenso, que consegue achar soluções, inclusive quando seus grandes nomes não estão em campo. Hoje o Igor Jesus estava no lugar do Tiquinho Soares como titular, e foi muito bem, participou diretamente do lance do gol, né? E o Luiz Henrique tá também espetacular, né? A leitura que ele tem, né, de fazer o movimento para fechar na área e aparecer para finalizar. Acho que é um jogador... Talvez o Botafogo não estivesse... Eu acho que, com certeza, o Botafogo não estaria tão bem se não fosse o ótimo encaixe do Luiz Henrique no time. A gente viu aí há pouco a defesa do John, incrível, de mão trocada. Parece câmera lenta, né? A defesa é tão incrível que parece que ele volta assim devagarinho, de mão trocada, e garante a defesa. O Botafogo só perdeu 2... Desde que o John se tornou titular, o Botafogo jogou 22 vezes. Perdeu 2 vezes só. Se você não toma gol, você já não perde, né? No mínimo, você sai com um empate de campo. Então, contra isso o Palmeiras, ajuda. Ele fez grandes defesas. Ele foi fundamental. Ele fez uma defesa na finalização do Lopes no segundo tempo. Essa daí, Que queima a roupa e ele vai, reage rapidinho e bota para escanteio. A reação é muito rápida, se posiciona muito bem, a envergadura é boa. Mas a Renata falava da questão da intensidade. Hoje até o Arthur Jorge mexe na equipe para ganhar, para manter talvez essa intensidade pelo calendário de jogos, por essa sequência difícil. Mas no segundo tempo, quando ele volta até com alguns titulares para dar ainda mais energia, o time continua tendo essa dificuldade de controlar o jogo, né? Acaba dando muito a posse de bola para o Internacional. O Botafogo ele tem sido um time... No início do Arthur Jorge, era uma equipe que ficava mais tempo com a bola, né? Tinha posses mais longas, trocava mais passes até finalizar. De algumas semanas para cá, é um time mais vertical, até mais parecido com o time do ano passado, que joga mais em transições ou que tenta provocar espaço nas costas do time adversário para jogar com passe longo. Ou às vezes até um primeiro passe no pivô, o pivô escora, vem alguém de trás e dá um passe em profundidade. Seja para o Luiz Henrique, seja para o Savarino ou para o Júnior Santos. São jogadores mais rápidos da linha de frente. E eu acho que tem faltado ao Botafogo mesclar o estilo dentro de cada partida, né, nos últimos jogos. Realmente, como a Renata falou,
o time perde o controle do jogo, como você falou, Camila. Flertou com o empate, realmente flertou com o empate. E olha que o Inter nem fez tanta coisa assim. O Inter não fez uma boa partida hoje, né? Tentou ser competitivo ali dentro do que podia. Vale a gente lembrar, era a estreia do Roger Machado. Um time muito desfalcado, dentro do contexto que o Inter tá. Acho que nem fez assim uma partida tão ruim para o contexto, mas não mereceu empatar o jogo. E o Botafogo acabou sendo muito permissivo ao Internacional no segundo tempo e chegando perto disso acontecer. A Renata citou o Igor foi muito bem no ataque. Gostei muito do jogo do Cuiabano também. O Cuiabano fez uma partida excelente. Né? O Barbosa foi mais uma vez muito bem na defesa. Participa do lance do gol do Luiz Henrique, o Cuiabano. Pois é, então acho que essa é a questão que o Botafogo realmente tem que prestar atenção nos próximos jogos. Mas é uma equipe que, no meu modo de ver, a cada rodada se solidifica cada vez mais. É a 5ª vitória seguida. Pela primeira vez nesse campeonato, o Botafogo chega a 5 vitórias. E o 4º jogo seguido sem sofrer gol. Cara, isso é o tipo de coisa que a gente, pensando em pontos corridos, é muito significativo. Não quer dizer que o Botafogo já é o campeão ou que é o principal favorito a vencer. Mas é difícil a gente olhar a forma como esse time tem atuado e imaginar que algo parecido com o que houve no ano passado vai acontecer de novo. Eu acho que não. Acho que o Botafogo vai brigar pelo título até a última rodada. Temos 2 momentos de destaque nessa partida. Primeiro, o momento fofurão de sábado à noite. Agora já até domingo de madrugada, que são 00:06. No momento fofura na arquibancada no Newton Santos. Tivemos um pedido de casamento. Foi no campo de jogo até, nem foi na arquibancada, no campo de jogo. O André pediu a Rafaela em casamento. Felizmente ela aceitou. Então, felizes. Importante. Mas 2 botafoguenses ainda mais felizes hoje, além da vitória do Botafogo. Permanece líder do Campeonato Brasileiro. E ainda teve pedido de casamento no gramado. Então, ó, André e Rafaela, felicidades ao casal pelo pedido. E aí um lance aí já, esse ruim para a torcida do Botafogo em relação ao Júnior Santos. Hoje o Tiquinho estava poupado, Renata lembrou, começou no banco de reservas, mas entrou na partida, porque o Júnior Santos, depois desse lance, ele dá aquele famoso pique, né? Que a gente já conhece, o Júnior Santos, ele tem uma explosão incrível. Ele vai dar a explosão e aí ele parece sentir um problema muscular. E pode ser um problema para o Botafogo. Eu fiquei muito na dúvida, né? Claro que nas próximas horas a gente deve ter alguma confirmação de onde foi essa lesão. Mas no primeiro tempo... tornozelo. Eu achei que fosse muscular, mas foi o tornozelo. No primeiro tempo, teve um momento ali, logo no início, que ele já estava meio que fazendo alguns movimentos, como se estivesse com algum incômodo. E aí foi até fora do campo, se eu não estou enganado, até chegou a trocar a chuteira naquele momento. E aí, quando ele vai dar essa arrancada, que ele vai firmar o pé no chão, ele sente alguma coisa. Assim, tomara que não seja nada ligamentar, né? Alguma coisa nesse sentido, porque aí, de fato, realmente, as lesões costumam ser mais graves e o tempo de recuperação maior. É tudo aquilo que o Botafogo não precisa nesse momento. Jogador fundamental, um dos melhores do campeonato, inclusive. Se a gente pega as 10 primeiras rodadas, principalmente, ele estava muito bem. Vamos ver o que vai acontecer com o Júnior Santos aí. Vamos ver os treinadores, então, depois do resultado 1-0 Botafogo sobre o Internacional. Falamos, estreia do Roger Machado, deixou o Juventude para assumir o Internacional, que está num momento muito complicado da temporada. O Roger falando sobre essa estreia, pouquíssimo tempo e com uma derrota fora de casa para o Botafogo. Num primeiro tempo, que a gente sofreu um pouco com a característica do adversário, que faz um jogo mais contundente, mais direto, um jogo de apoio, busca de profundidade e na busca de finalizar a jogada o mais rápido possível. Sustentamos ali os primeiros 15 minutos, que é o natural, que o adversário parte para cima. Tivemos algumas situações ali de poder chegar em cruzamento no terço final, mas de fato produzimos pouco no primeiro tempo. Com as mudanças já no segundo, a ideia era a gente buscar manter a intensidade e também as buscas de profundidade na mesma situação. E elas passaram a acontecer com um pouco de mais frequência. A gente conseguiu organizar algumas ações boas, de chegada à frente, e o adversário buscou, aí sim, baixar um pouquinho mais seu bloco e passar, nos contra-atacar, ao invés de fazer jogadas de velocidades às costas. Uma estreia amarga em um jogo que teve pouco tempo para trabalhar, mas terça-feira tem outra decisão, a gente já tem que achar soluções para esse outro momento.
Terça-feira é decisão mesmo, né, pela Copa Sul-Americana contra o Rosário, mas é inevitável falar da escolha do Roger de assumir o Internacional nesse momento. Claro, quem sou eu para dizer que o Roger, né, vai escolher profissionalmente da própria vida, mas como a gente gosta muito de comentar também da vida dos outros, né, e no mínimo, acho que todo mundo se fez esse questionamento, né? O Roger aceita um trabalho no clube pelo qual ele é ídolo no rival, no grande rival, que é o Grêmio. Já fez trabalhos, inclusive, como treinador recentemente, é ídolo como jogador do Grêmio. E é um Internacional que, nesse momento, tem uma dificuldade enorme dentro do calendário por tudo que viveu no ano já de 2024, que a gente não pode esquecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas é um momento muito complicado do Internacional, estacionado no Brasileirão, jogo decisivo na terça-feira pela Copa Sul-Americana e não tendo uma torcida que ama o Roger de paixão, porque eu vou lembrar, o Roger é ídolo do Grêmio, né, Renata? Complicada essa escolha do Roger. Não vai ser fácil a vida do Roger nas próximas semanas. Olha, minha amiga, eu realmente fiquei surpresa dele ter aceitado. Eu achei que não aceitaria, não só pela história que ele tem com o Grêmio, mas também pelo trabalho que ele fazia no Juventude. Acho que é muito desafiador você pegar um time que acabou de subir da Série B para a Série A, que sempre foi um time oscilante na Série A, e conseguir construir uma solidez como ele estava conseguindo. Ele estava fazendo uma Série A tranquila com o Juventude. Ele conseguiu eliminar o Inter na Copa do Brasil. E aí, semanas depois, ele recebe convite e fala, beleza, vou pegar esse problema aqui para mim. Não sei, assim, cada um tem a sua decisão. Eu entendo a ambição do Roger, mas acho que, enfim, eu fico triste porque eu acho que ele poderia contribuir para aquela discussão que a gente sempre faz. A gente sempre critica os clubes que encerram trabalhos com muita rapidez, não acreditam e etc. O Juventude acreditou no Roger, o Juventude, inclusive, quando o Roger teve uma oscilação no início do trabalho, seguiu bancando, e aí, de repente, é o Roger que abandona o Juventude. Mas, enfim, ponto à parte, para mim o Inter continua mostrando uma fragilidade ofensiva que já mostrava hoje mais justificável. Primeiro, porque o técnico acabou de chegar. Segundo, porque a quantidade de desfalques, especialmente nesse setor, era muito grande. Mas é uma coisa, o mercado deu uma entrevista no intervalo que ele falou muito. Ele falou assim, cara, o treinador falou exatamente que a gente tinha que tomar cuidado com a transição do adversário. E foi assim o gol. O Botafogo e não foi a primeira oportunidade que o Botafogo teve nisso, né? De transitar rápido e pegar o time totalmente exposto. Era chute que muitas vezes o goleiro dava, né? Aquele chutão pra frente, e o Botafogo sempre ganhava essa bola. E aí o Inter demorava a reagir. E, cara, se você demora a reagir com um time rápido como é o do Botafogo, esquece, você vai estar sempre ali tentando, né, evitar o pior. E aí, ofensivamente, o time produziu pouco, mesmo com o Botafogo sendo permissivo, como o Coutinho bem falou, acho que tem bastante coisa pro Roger resolver. E acho principalmente, né, a escolha, claro, pessoal, brinquei, que é muito do Roger, isso a gente não tem a menor pretensão de ensinar o Roger o que ele deve fazer da própria carreira, mas tecnicamente, a gente olhando um elenco que o Internacional monta do meio para frente, um elenco muito ofensivo, com muitas opções para esse setor do campo, e o Roger se consagrou tecnicamente trabalhando com times mais fortes defensivamente. É um desafio nesse sentido também. Assim, ele até no início da carreira, né, ele tinha um discurso e talvez até um trabalho mais voltado para tentar montar times mais ofensivos. Mas, de fato, os melhores trabalhos dele foram com equipes que primeiro se resguardavam defensivamente, até jogavam mais vezes em transição. O próprio Juventude era assim. A gente não está dizendo aqui que ele não monta equipes que se organizem ofensivamente, não é isso. Os times dele têm padrão, sabem o que fazer quando tem a bola. Mas o melhor dos times dele, pressão no campo de ataque sem a bola, reagir, acelerar. E aí no Inter, ele pode até montar um time assim, mas tem muitos jogadores que gostam mais da bola, né? Que gostam de um jogo mais associativo, um pouquinho mais elaborado do que esse estilo. Assim, de uma coisa a gente sabe, o Roger não gosta de zona de conforto, porque ele estava num time que individualmente bem limitado para o nível da Série A, o Juventude. Eu acho que o elenco talvez seja um dos elencos ali mais... falar elenco limitado, mas modestos, né? Acho que a gente pode falar assim, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E ele vinha tirando muita coisa desses jogadores. A gente olha ali a classificação, Juventude está na frente do Inter. Mas o Inter tem jogos a menos? Tem, mas quem jogou melhor no campeonato?
Certamente o Juventude conseguiu resultados que pouca gente imaginava. Agora ele vai ter que construir essa história no Inter. Acho que ele tem capacidade do ponto de vista do Inter. Acho que foi uma boa escolha, inclusive, para a necessidade que o clube tem na temporada, mas é um grande desafio. Sem dúvida nenhuma que em algum momento essa questão do histórico com o Grêmio pode pesar. Botafogo venceu o jogo, segue líder do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir então o treinador alvinegro, o Arthur Jorge, depois dessa vitória. Este era um jogo para nós muito perigoso, tendo em conta aquilo que era o próprio contexto. Nós sabíamos disso, preparámos o jogo em cima dessa dificuldade, e a dificuldade seria sempre aquilo que é um adversário que muda de treinador há 2 dias atrás, um adversário que vinha numa sequência de resultados não positivos, e portanto tudo aquilo que fosse acrescentar seria bom, e nós tínhamos que estar preparados para não sairmos traídos emocionalmente, porque tivemos menos de 72 horas para fazer, para voltarmos a jogar depois de um jogo que tivemos de grande intensidade, um jogo muito bem conseguido cá também na nossa casa, e fizemos aquilo que era preciso. Fizemos aquilo que era preciso para podermos vencer. Sei também que quebrámos um bocadinho na segunda parte em termos de qualidade de jogo, não fomos tão fortes como aquilo que queríamos. Já também prevíamos que pudesse isso acontecer, que houvesse essa quebra também, mas era importante estarmos em vantagem para podermos ser nós a controlar os momentos de jogo. Foi isso que aconteceu, tivemos uma demonstração mais uma vez de uma equipa madura, capaz de poder chegar à vantagem e guardar essa vantagem até ao fim, para conseguirmos conquistar mais 3 pontos, que são mais 3 pontos, e que nesta altura são 3 pontos que nós queremos, projetando já o próximo jogo, sabendo que fechamos esta primeira volta na próxima jornada, esperar poder somar mais 3 para fazermos 42, que seria muito interessante para nós, seria um sinal também de força. Nós já tivemos a oportunidade de defrontar algumas equipas que, por exemplo, se alteraram naquilo que era a sua estrutura para jogar connosco. Eu, da próxima vez que estiver aqui a falar e algum jornalista sair a meio da conferência, eu vou-me embora. Peço desculpa, mas vou ficar por aqui. Falamos numa próxima oportunidade, está bem? Importante contextualizar o que aconteceu. O Arthur Jorge deixou a entrevista coletiva, como a gente acabou de ver, não terminou de dar essa entrevista coletiva, na minha opinião, porque faltou por conta de um mal-entendido. Porque talvez falte ao Arthur Jorge, eu acho que isso vai acontecer nos próximos dias, um pouquinho de orientação em relação a como funciona o trabalho da imprensa, dos jornalistas depois de uma partida de futebol. O Arthur já tinha respondido algumas perguntas do nosso companheiro Cícero Melo, repórter da ESPN. Ele fez 2 perguntas, o Arthur pareceu até um pouquinho incomodado com o questionamento, mas após as perguntas o companheiro precisou se dirigir à zona mista, porque os clubes liberam os jogadores ao mesmo tempo em que o técnico está dando entrevista coletiva. Os jogadores começam a sair, a gente também quer ouvi-los, também quer entrevistá-los. E muitas vezes o repórter precisa deixar a entrevista coletiva para ir para a zona mista e ouvir também os jogadores do time. Foi isso que aconteceu. O Arthur Jorge certamente não deve saber dessa necessidade. E aí, ao ver o jornalista deixar a sala de imprensa, se sentiu desrespeitado e preferiu encerrar a sua entrevista coletiva. Espero que nos próximos dias ele seja orientado e seja explicado para o Arthur Jorge o que funciona e que não houve desrespeito do colega, para que isso não volte a acontecer. Mas, enfim, falando do trabalho do Arthur como técnico do Botafogo, do que ele fez à beira do gramado, é algo que a gente já discutia, né, Coutinho? É entender, talvez, nesse calendário, nessa dificuldade que o Botafogo vai ter de intensidade nas suas partidas, correr menos riscos. E ele tem uma coisa muito boa, né? Ele tem material humano para isso. Botafogo do meio para frente, principalmente, tem muita gente para jogar. Hoje entrou o Cauê, que é um ótimo volante no segundo tempo. Ele começa o jogo sem Marlon Freitas e Gregory, que foi a dupla de volante titular da última partida. Aí joga Danilo Barbosa e Tietê. Aí tem o Patrick de Paula ainda no banco, que há pouco tempo atrás era um dos volantes mais promissores do futebol brasileiro. Aí do meio pra frente, cara, assim, é muita gente. Eu certamente vou esquecer alguém, mas vamos lá. Tem Eduardo, que tá lesionado agora, pode ficar de fora da temporada, mas vai ter o Almada, Oscar Romero, que não jogou hoje, o Diego Hernandes, que já entrou bem algumas vezes na equipe. Agora tem o Igor Jesus, Jefinho machucado. Sem contar todos os que foram titulares hoje. Então, dá para mesclar, dá para rodar. Santos, Luiz Henrique, muita gente. Dá para rodar.
Tem bastante. E nas laterais agora tem opções também. Hoje a gente falou do Cuiabano, Marçal entrou, é outro jogador que tem espaço no time. Tem, acho que talvez só o setor defensivo. A que zaga. ainda. O miolo de zaga. O miolo de zaga, melhor, né? Não o setor defensivo inteiro. Mas os dois zagueiros, ele agora opta pelo Alexander Barbosa, ganhou a vaga do Lucas Halter, mas tem menos opções para formar esses dois jogadores do que tem em outros setores do elenco, né? Mas é uma preocupação ou... Ano passado levou muito bem o campeonato com 2 zagueiros titulares, né? Assim, eu acho que o Barbosa é bom zagueiro, só que ele tem um detalhe no jogo dele que, cara, ele vai ao racho o tempo inteiro. Então, esse tipo de jogador toma muito cartão e quando pega atacantes que conseguem utilizar essa característica dele de uma forma positiva para o atacante, se torna muito perigoso, né? Ele acaba perdendo muitos duelos. O Halter, para mim, é um zagueiro que ele tem nível para estar no Botafogo, mas ainda não para ser titular. Acho que ele precisa evoluir em determinados aspectos. E o Bastos, até pouco tempo atrás, nem titular era. Hoje é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro para mim. Para mim, não tem nenhum outro zagueiro jogando melhor do que ele no Brasileirão. Achei que você ia falar do Botafogo. O Brasileirão me surpreendeu. Tô aqui pensando. Não, é um bom debate. Assim, não tem problema nenhum de concordar, mas é porque eu não vi nenhum outro zagueiro jogar melhor do que ele esse campeonato. Não estou falando da temporada. Sim. Não sei se ele vai conseguir manter esse nível. Então, acho que o Botafogo precisava. O Botafogo até trouxe o Pablo, ex-zagueiro do Flamengo e do Corinthians, mas se lesiona muito, né? Então, ele não consegue se colocar à disposição de uma maneira regular. Foi só o começo, hein, da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que amanhã tem mais 7 jogos que completam essa rodada do Brasileirão.